Olá pessoal, professor Moacir na área e vamos continuar com o nosso tema Normas Gerais de Circulação e Conduta. No último vídeo nós fizemos a primeira parte, das regras gerais de circulação para veículos, uma parte das regras gerais, não terminamos toda a regra geral ainda. Vamos continuar aqui com o artigo 68, artigo 69, artigo 70, artigo 71 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos falar sobre as regras de circulação para os pedestres. Antes de iniciarmos essa regra de circulação para o pedestre, nesses artigos, eu vou citar aqui um artigo, que é o artigo 31 do CTB. Vamos pegar aqui um exemplo para darmos um pontapé inicial para a nossa aula, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, digamos, o fundo de um ônibus. Vamos imaginar que isso vai ser o fundo de um ônibus, pessoal. Está o ponto de parada, ponto de parada para o ônibus. E desembarca um passageiro desse ônibus. Ele atravessa a frente do ônibus e o veículo que vai ultrapassando esse ônibus atropela esse passageiro. Quem estaria culpado por este acidente? Qual a obrigação do pedestre nesta situação? Vamos ver aqui, na verdade, o seguinte, que a regra geral no trânsito é ver e ser visto. Isso é regra geral, ver e ser visto. Existe norma de circulação para os pedestres, moça? Claro. Em regra geral, os veículos de maior porte têm a obrigação de zelar pela segurança dos menores portes. Os motorizados pelos não motorizados e todos zelam pela segurança dos pedestres. Só que também existem normas de circulação para o pedestre e é sobre isso que nós vamos discutir a partir de agora. A obrigação do pedestre aqui é esperar o ônibus sair, para ter melhor visibilidade. Só que o artigo 31 do CTB, artigo 31 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece o seguinte: contou que tem o propósito, a intenção de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, deverá reduzir velocidade, redobrar a atenção ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Então aqui o pedestre vai estar errado, cometeu um erro, com transeunte um tanto quanto imprudente, como também desobedeceu o artigo 31 esse condutor que não reduziu velocidade, não redobrou a atenção ou até mesmo não parou o veículo dele, já que é uma situação comum no trânsito. Quando o ônibus para no ponto para embarcar e desembarcar o passageiro, alguém atravessar na frente ou no fundo desse ônibus. Tá certo? Vamos tentar evitar que acidentes como esses aconteçam. Qual é a regra geral aqui? Qual é o local reservado, destinado, assegurado ao pedestre circular? Ora, sabemos que o local destinado ao pedestre andar é a calçada, é o passeio público. Sempre a calçada, moça? É claro que não. Nem sempre a calçada, ou quando ela existe, não é possível utilizar. E por quê? Existem condutores que botam o carro na calçada, ambulantes espalham as mesas na calçada, donos de bares também colocam mesas na calçada, Tem gente dono de residência que estende a casa dele, invade quase a pista, bota em cima do meio-fio, o bordo ali, delimita a pista e o meio-fio. Então assim, tem situações que não é possível usar calçada quando essa existe, Na maior parte dos casos não temos calçada, não pelo menos uma calçada que seja simplesmente a ideal para um pedestre andar. Aí vem o legislador e diz o seguinte: olha, pedestre, se não houver calçada ou não for possível você usar calçada, ande no sentido de fluxo, paralelo ao bordo da pista, o meio-fio, todos vocês em fila única. É fila indiana, um atrás do outro para não se perder, pessoal. Se não tem calçada, temos que andar no sentido dos carros, paralelo ao bordo da pista, todo mundo em fila única. Nessa condição, o pedestre tem prioridade sobre o carro, tem preferência sobre o veículo, tem que se distanciar dele no mínimo 1,5 metro. Então vamos pegar aqui a ideia. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pista de rolamento. E vamos imaginar que aqui em cima existe uma espécie de calçada. Mas digamos que por alguma razão essa calçada está obstruída.
onde deve andar o pedestre no sentido de fluxo, paralelo ao bordo da pista, o meio-fio. Todos em fila única, fila indiana, um atrás do outro para não se perder. Nessa condição, o motorista, tem a obrigação de se distanciar do pedestre no mínimo 1,5 metro, 1,5 metro de distância do pedestre. Ao ultrapassar um pedestre, 1,5 metro de distância, sob pena de infração grave, 5 pontos na carteira de habilitação desse motorista. Ok? Mas o pedestre tem que entender que ele tem que estar no sentido de fluxo paralelo ao bordo da pista em fila. Porque alguns pedestres na prática é brincadeira, né, pessoal? Tem alguns que andam aí no meio da pista de rolamento, de preferência com as mãos dadas, tomando a rua toda, né? Então assim, se ele estiver no sentido de fluxo, em detalhe, isso aqui é para o trânsito urbano, no trânsito urbano, não tendo calçada, transitando no sentido de fluxo paralelo ao bordo da pista, meio-fio, todos eles em fila única, certo? Nessa condição, tanto ele quanto o ciclista tem preferência sobre o veículo. Tem que distanciar no mínimo 1,5 metro do pedestre ou do ciclista. Lembrando que o motorista não se distanciar 1,5 metro do pedestre quando for ultrapassá-lo e também reduzir velocidade antes de ultrapassar é infração de 5 pontos na carteira. Do ciclista, agora a Lei 14.071 de 2020 mudou simplesmente o artigo do CTB, estabelecendo que não se distanciar de um ciclista no mínimo 1,5 metro quando for ultrapassá-lo é infração gravíssima, certo? Para o ciclista agora isso é infração gravíssima. Então vamos lá. O pedestre, deve andar na calçada ou próximo a ela no sentido de fluxo paralelo ao bordo da pista. Se houver uma faixa de pedestre sinalizada, aqui vem uma dica forte para vocês que vão fazer a prova do Detran. Se a faixa de pedestre existir a distância de 50 metros, o pedestre tem a obrigação de atravessar na faixa. Tanto faz na faixa ou na passarela ou em uma área subterrânea para a travessia do pedestre, destinada à travessia do pedestre. Uma faixa própria aí destinada, um local próprio aí destinado de segurança, certo? Até 50 metros ele tem a obrigação de andar ou atravessar na faixa. Nossa, se eu estiver a mais que 50 metros, eu estou a 200 metros de uma faixa, 300 metros de uma faixa, eu ainda sou obrigado a andar até a faixa para atravessar? O Brasil adotou, pessoal, o direito, a escola positivista do direito. Ou seja, equivale ao que está na lei, direito positivo, certo? A lei estabelece que se o pedestre estiver até 50 metros de distância, ele tem a obrigação de atravessar na faixa. Se ele estiver até 50 metros de distância da faixa ou da passarela, certo? Então, até 50 metros ele é obrigado a atravessar na faixa. Na prova de vocês de Detran, dos Detrans dos estados, que vai fazer as provas aí, tá tirando a habilitação agora, tem que entender o seguinte: existe uma parte de ação defensiva que zela pela segurança viária e a ideia é evitar acidentes. Que se quer uma questão, por exemplo, na prova de vocês, de ação defensiva dizendo o pedestre por motivo de segurança deve andar a 200 metros atravessar na passarela. Essa afirmativa é falsa ou verdadeira? É uma afirmativa verdadeira. Por motivo de segurança, ele deve andar mais que os 50 metros, os 200 metros, e atravessar na faixa. Mas isso não é a obrigação. A obrigação de atravessar na faixa ou na passarela, certo, é até 50 metros. Isso aqui é lei, pessoal, tá bom? Depois vai lá no artigo 68, 69, artigo 70, vocês vão encontrar essas informações. Quem quiser pesquisar depois, tá bom? Então assim, o pedestre é o seguinte, se ele estiver a 50 metros, ele vai atravessar lá na faixa destinada à segurança dele. Mas imaginemos aqui o seguinte: temos um semáforo no mesmo local da faixa e temos também um agente da autoridade de trânsito. Agente da autoridade. Vamos imaginar que nós temos os três aqui. Temos o semáforo, temos a faixa e temos o agente. Segundo o anexo 2º do CTB, qual é a ordem de sinalização que prevalece?
Ora, a primeira ordem que prevalece é a ordem do agente da autoridade de trânsito. Se o guarda, por exemplo, você está de carro conduzindo, o guarda manda você passar, mesmo com o sinal vermelho, você obedece a ordem do agente. Isso vai também para os pedestres. Então, quem controla o fluxo de veículos e pessoas no cruzamento é o agente de trânsito, caso exista esse agente de trânsito no local. Não tendo um agente de trânsito no local, qual a ordem que vai prevalecer? A ordem do sinal luminoso. Agora, o sinal luminoso prevalece. Tem semáforos que tem um foco luminoso também, né, que mostra a imagem de um pedestre andando na cor verde ou a figura de um pedestre na cor vermelha parada ou a mão piscando, ou a mão acesa, ou às vezes ela fica piscando de forma intermitente. Isso é questão de prova de Detran. Grave para a sua prova. Quando você vê a luz vermelha piscando de forma intermitente no foco luminoso para o pedestre, isso quer dizer que o pedestre não pode iniciar sequer a travessia. Já vai abrir para os carros passarem, ok? Nem sempre tem esse foco luminoso, onde há semáforo, às vezes existem esses focos para os pedestres também, né? Mas quem controla o fluxo de veículos e pessoas, primeiro, o agente da autoridade de trânsito. Não tendo o agente, quem é que prevalece? A ordem do sinal luminoso. Que tem pedestre aí que está verde o sinal para o carro e quer atravessar na faixa assim mesmo, se expondo ao perigo, expondo também o condutor a um perigo, certo? Então o semáforo prevalece. Não tem, assim, chegamos no local para atravessar, não tem o agente de trânsito, não tem o semáforo, só existe a faixa. Claro, agora sim, continua sinalizado. Se existe a faixa de segurança, que é o local destinado a ele, a travessia segura do pedestre, você como motorista viu o pedestre colocar o pé na faixa, ou se aproximou da faixa, você já para ele passar. Seja educado o suficiente e cumpra a norma do Código de Trânsito. Agora, você como pedestre, aguarde. Alguns condutores não tem nenhum problema em querer te atropelar na faixa mesmo. Fique esperto aí, certo? Agora vamos imaginar aqui o seguinte: nós não temos o semáforo, nós não temos o agente de trânsito, também não temos a faixa de pedestre sinalizada. De quem agora a preferência? Ora, se não tem sinalização alguma, a pista, na verdade, é para carro transitar. O pedestre só vai iniciar uma travessia em uma pista de rolamento se ele tiver certeza que não vai colocar a própria vida em perigo, nem os demais condutores, os demais usuários do trânsito também. Então, nesse caso em especial, a preferência é do veículo, que tem que aguardar o momento oportuno e atravessar a via na menor distância, no menor espaço possível, certo? De forma perpendicular ao eixo viário. Então, vamos aqui imaginar que se eu não tenho, na verdade, nenhuma espécie de sinalização, por exemplo, estou em uma rodovia, deixa eu apagar aqui, dá uma apagada nesse quadro. Eu estou em uma rodovia, certo? Vamos imaginar que aqui tem um acostamento e eu quero atravessar essa rodovia, não tem nenhuma sinalização. Está vindo aqui uma carreta a mais de 90 km por hora. Ora, um veículo de grande porte, pessoal, não para imediatamente. Não tem como esse camarada aqui chegar, tentar ser até defensivo demais e que dá até preferência ao pedestre. Porque se ele vem aqui na rodovia com a carreta para poder parar nessa velocidade, alguém atravessar uma pista, é até perigoso para o carreteiro, né? A parte do fundo vai simplesmente passar sobre o cavalo mecânico. Então, se ele vai atravessar uma pista, ele tem que atravessar de forma perpendicular ao eixo da via, buscando o menor espaço e o menor tempo possível. Até onde aprendemos, né? O menor espaço entre um ponto e outro é sempre uma reta, ainda que Einstein disse que não, tudo é relativo. Mas quando for fazer a travessia, o pedestre não pode se alongar ou aumentar a distância a percorrer. Ele tem que buscar na travessia o menor espaço, ou seja, de forma perpendicular ao eixo da via, e o menor tempo também. Claro que o menor tempo depende das condições físicas de cada um, né? Das condições de cada um. Por exemplo, um deficiente físico tem o menor tempo a ele atravessar a pista. Uma mulher gestante tem o menor tempo a ela atravessar a pista, né? Um idoso, mas tem que ser no menor espaço, no menor tempo possível, não alongando a distância a percorrer e não se demorando na pista de rolamento, certo? Usar o mais rápido possível, né? Aqui é a pista de rolamento para atravessar. Então, observe essa norma aqui para o pedestre, né?
Um detalhe pra gente: quais são, Moacir, as condições que o pedestre está na preferência? Quais são as regras para a minha prova? Eu quero fazer uma prova no Detran, eu quero saber em que situação o pedestre está sempre na preferência. Ora, o pedestre estará na preferência, primeiro, quando estiver no sentido de fluxo paralelo ao bordo da pista, em fila, onde não houver calçada a ele destinada. Aqui ele tem a preferência sobre os carros. Então aqui a primeira regra de preferência do pedestre na pista é quando não houver calçada, ou não for possível usar calçada, ele está no sentido de fluxo paralelo ao bordo da pista, em fila. Segunda regra de preferência aqui do pedestre: na faixa de segurança o pedestre terá a preferência. Na faixa de segurança ele tem preferência. Então aqui está a segunda regra de preferência. Quando o sinal luminoso estiver aceso na cor verde para o pedestre, estará vermelho para o carro. Quando a sinalização luminosa estiver verde a ele, ele também terá preferência de passagem. Terceira regra de preferência para o pedestre. Quarta regra aqui então: quando simplesmente estiver concluindo a travessia, deve-se dar a ele a preferência. Na verdade, não é dele a preferência, mas deve-se dar a ele a preferência quando ele estiver concluindo a travessia. Ele iniciou a travessia, já está concluindo a travessia, o condutor do veículo, claro, deve dar a ele a preferência por ser mais fácil no trânsito, né? O código zela pela segurança das pessoas, né? A vida tem preferência, então deve-se dar a ele a preferência. O cara está numa pista de rolamento, em uma rodovia, viu o pedestre já iniciou a travessia de longe, já vendo que o cara está concluindo a travessia, deve reduzir a velocidade e dar a ele a preferência, ok? Quando ele estiver concluindo a travessia. Um outro detalhe aqui, né? Se eu tenho, na verdade, o sinal luminoso está vermelho para o carro, está lá os condutores parados, vamos colocar aqui a figura, né? Aqui, né? Os carros parados, o pedestre está na faixa de segurança, o sinal luminoso ficou verde, abriu para o condutor, só que o pedestre ainda está a concluir a travessia, claro, ele tem que esperar simplesmente o pedestre concluir a travessia, certo? Então, primeira regra de preferência aqui do pedestre, né? Quando tiver no sentido de fluxo, paralelo ao bordo da pista, em fila. Segunda regra, ele está na faixa de segurança, ele tem a preferência. Quando o sinal luminoso estiver verde para ele, estará vermelho para o carro, também ele tem a preferência. Quando estiver concluindo a travessia, o pedestre terá preferência de passagem, ok? Fiquem espertos aqui com essas dicas sobre regra de circulação do pedestre. Um outro detalhe para a sua prova: um ciclista desmontado empurrando a bicicleta, ele é considerado um pedestre em direitos e deveres. Ele é considerado um pedestre em direitos e deveres, ok? Então, quando é que o pedestre ele pode usar o sentido contrário da pista? Ora, se ele estiver, por exemplo, em uma rodovia de pista única, mão dupla, porque o código estabelece que o pedestre deve deslizar o lado direito nas vias urbanas e nas rodovias de pista dupla. Lado direito na rodovia e vias urbanas de pista dupla, no sentido de fluxo. Mas e na rodovia de pista simplesmente única e mão dupla? Se não tiver acostamento, isso cai na prova de vocês. A prova considera, os Detrans consideram, né, quem avalia a prova de vocês considera que na pista de rolamento, quando a rodovia for pista simples, mão dupla de circulação, que o pedestre deve andar no sentido contrário ao tráfego de veículos, tá certo? Aí sim ele usa o sentido contrário ao tráfego de veículos. Responde isso na prova de vocês, que na rodovia o pedestre vai usar o acostamento a ele destinado. Se não houver o acostamento, aí sim ele pode andar no sentido contrário ao tráfego de veículos nas rodovias de pista simples, né, mão dupla de circulação, ok? Pegaram a ideia? Então vamos lá. Normas gerais de circulação para o pedestre. Ora, nós temos o artigo 254 que estabelece o seguinte: é proibido ao pedestre. Artigo 254
do Código de Trânsito Brasileiro. O que é proibido ao pedestre? Vimos aqui as regras de preferência do pedestre e vamos ver agora o que é proibido ao pedestre. Primeiro, é proibido ao pedestre permanecer ou andar na pista de rolamento, exceto para cruzar onde for permitido. Está no inciso 1º do artigo 254. É proibido ao pedestre atravessar dentro da área de cruzamento. Inciso 2º. Que história é esta? Vamos imaginar aqui um cruzamento. Temos um cruzamento. O pedestre, alguns pedestres, né, na hora da travessia, deixa eu colocar aqui alguma faixa, né? Vou colocar a faixa aqui, pessoal, nos 4 pontos aqui. Vou até colocar aqui uma marca chamada de área de conflito, né? Não se pode parar o veículo aqui no meio da área de conflito. O pedestre, ao invés de atravessar na faixa dele, perpendicularmente aqui, ele na verdade se mete no meio do cruzamento, atravessando de uma esquina para outra. Dentro do cruzamento é proibido atravessar, salvo se houver uma sinalização que permita isso aí, né? Essa travessia. Mas logo de cara, né, regra geral, é proibido atravessar dentro da área de cruzamento. É proibido ao pedestre. O que mais, moça, é proibido ao pedestre? Promover na via competições esportivas, eventos organizados, desfiles, ensaios, cortejos, passeatas, foguetos, né? É proibido você simplesmente fazer essas manifestações em via pública sem a permissão da autoridade de trânsito competente. Se ele vai fazer, por exemplo, uma lavagem, se ele vai fechar uma rua, bloquear uma rua, se é por motivo de festa, por exemplo, né, por motivo de praticar um esporte, um ciclismo, algo parecido, ele tem que solicitar primeiro a autorização do órgão executivo de trânsito, da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, informando o dia, a data, o horário que vai acontecer aquela atividade, né? Pedindo apoio dos agentes de trânsito para dar segurança no local, certo? Então tem que ser uma coisa organizada. A autoridade tem que ter no mínimo 48 horas de antecedência, né, para poder avisar a população, né, as pessoas que podem eventualmente transitar naquela localidade, que devem evitar aquele trecho, quais são as vias alternativas que devem ser utilizadas, né? No meu caso do carnaval, que é na Bahia, né? O pessoal aqui em Salvador, eu moro em Salvador, e assim, aqui 2, 3 meses antes de começar a festa, está informando, né, que a avenida Contorno vai ser, ninguém não vai passar veículos a partir de tal trecho, né, onde deve ser utilizado, deve ser evitar o trecho do carnaval, aquela região da Barra, enfim. Então tem que ser uma coisa organizada, não é pegar o rebolo, o repique, o timbal, sair pelo meio da rua fazendo festa sem a permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Isso é proibido o pedestre fazer. Também o que é proibido ao pedestre fazer, pessoal, né? Atravessar fora da faixa própria, já falamos. Atravessar fora da passarela, passagem aérea subterrânea, né? Salvo naquelas situações que eu falei aqui a mais de 50 metros. Se estiver muito distante, ou não existia essa faixa, ou não existia essa passarela, mas se existe a faixa passarela, ele tem que atravessar nas faixas, né, na passarela, ok? Então, e desobedecer a sinalização de trânsito específica. Cuidado, que existe uma sinalização de trânsito específica, a placa de regulamentação, placa R30, que significa pedestre ande pela esquerda, ou a placa R31, que significa pedestre ande pela direita. Desobedecer a sinalização de trânsito específica para o pedestre é infração de trânsito de natureza leve. Na verdade, mas se existe multa para o pedestre, nunca me dizer que foi aplicada, pessoal. Mas aqui no artigo 254, né, no final, mostra que existe a penalidade para o pedestre, que corresponde a 50%, na verdade, é 50% do valor da infração de natureza leve para o motorista, ok? É 50% do valor da infração de natureza leve para o condutor, certo? Aqui estão as regras que vão cair na prova de vocês para a circulação de pedestres. Pegaram a dica aí? Ficaram espertos? Então já pegamos aqui
o que é permitido para o pedestre e as regras de proibições do artigo 254. Então falamos do artigo 68, artigo 69, artigo 70, artigo 71, agora o artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos fazer logo, vamos continuar, já que nosso vídeo não está tão longo assim, né? Já temos aqui 25 minutos de vídeo, vamos tentar falar o seguinte, sobre o ciclista. Qual local reservado, destinado, assegurado ao ciclista circular? Ciclovia ou ciclofaixa? Professor Moacir, qual é a diferença entre uma ciclovia e a ciclofaixa? Existe a primeira faixa, vamos aqui imaginar o seguinte. Existe primeira faixa, segunda faixa, ciclofaixa, pintado na cor vermelha, no nível da pista. Aqui é chamado de ciclofaixa. A ciclovia geralmente ela é exclusiva para a bicicleta, ela é fora do trânsito normal, geralmente sobre a calçada. Uma parte da calçada é reservada para o trânsito de bicicletas, ela é fora da pista comum, certo? O órgão, na verdade, a autoridade de trânsito pode reservar uma parte da calçada para o trânsito de bicicletas, certo? E o ciclista só pode utilizar a calçada se estiver, né, na ciclovia a ele destinada, senão ele tem que desmontar a bicicleta e ir empurrando. Eu já que comentei com vocês que o ciclista desmontado e empurrando a bicicleta ele é considerado um pedestre em direitos e deveres. Então se ele estiver na passarela, ele tem que desmontar a bicicleta e ir empurrando, que ele é considerado um pedestre. Na calçada ele vai empurrando, ele é considerado um pedestre em direitos e deveres. Então assim, não tem ciclovia ou ciclofaixa. Onde deve circular o ciclista? Ora, a bicicleta é um veículo, pessoal. Veículo de propulsão humana. Se é veículo, não pode estar no sentido contrário ao tráfego de veículos. Tem que estar no sentido de fluxo. Ou vai sobre a calçada, na ciclovia, quando existir, né? Ou na ciclofaixa. Ou se não existir, vai paralelo ao bordo da pista, né? O ciclista em sentido de fluxo. E todos em fila também. Todo mundo aqui em fila. Certo? Um atrás do outro para não se perder. Fila indiana, pessoal. Vai aqui, ó. Certo? Em fila. O ciclista. Nessa condição, o condutor do veículo tem que se distanciar dele no mínimo 1,5 metro. 1,5 metros, tá certo? Sob pena de infração que? Gravíssima. Não manter distância do ciclista, né? Reduzir a velocidade e afastar-se do ciclista de forma a ultrapassar com segurança é infração gravíssima, ok? Mas o ciclista tem que estar no sentido de fluxo. Geralmente os ciclistas gostam de transitar na contramão, bem no sentido contrário. No sentido contrário ele está errado, pessoal. A lei não permite que ele esteja no sentido contrário, principalmente no trânsito urbano, certo? Até porque o impacto de colisão vai ser maior. Se ele está em movimento a 30 km por hora, no sentido contrário ao tráfego de veículos, né? Está aqui na contramão, vem um ônibus aqui no sentido aqui dele. Ora, se o ônibus estiver a 60 km por hora e o ciclista estiver transitando, sei lá, a 30 km por hora, o impacto aqui vai ser uma soma de forças. Vai dar um impacto aqui nesse caso, 60 mais 30 dá o quê? 90 km por hora, que foi o impacto da colisão, pessoal. Certo? Que é uma soma aqui de velocidade, de força. Então ali o impacto foi maior. É mais perigoso estar na contramão. Claro que os ciclistas entendem que nem todo mundo respeita as regras de circulação e conduta e prefere estar na contramão. Mas aqui, se houver um acidente, ele vai estar simplesmente aí errado. Vai assumir uma parcela da culpa, certo? Porque ele não pode estar na contramão. Então, ande no sentido de fluxo, paralelo ao bordo da pista, que o condutor tem a obrigação de se distanciar de você 1,5 metro, sob pena de infração gravíssima, tá bom? O ciclista só deve usar a calçada se estiver empurrando a bicicleta, ou se houver ciclovia e ciclofaixa aí destinada. Não deve usar passarelas, é claro, né? Não deve estar simplesmente aí descumprindo o artigo 59 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Cuidado com o artigo 59 e o artigo, na verdade, 255. Na verdade, o artigo 255 estabelece que é uma infração média para o ciclista estar aí descumprindo o que está disposto no artigo 59 do CTB. Ok? Pegaram a ideia? Prestar atenção nisso aqui? Então vamos lá, fiquem espertos aqui, porque a multa para o ciclista pode ser aplicada. Ao pedestre geralmente não é aplicada, mas ao ciclista é aplicada a multa,
certo? Porque existe a bicicleta aqui como veículo, que o agente de trânsito manda suspender a bicicleta, pega o número do quadro, que geralmente fica ali abaixo, né, ali na parte perto do Z da bicicleta, né, ali perto dos pedais, ali naquela partezinha que é a numeração da bicicleta, do quadro da bicicleta. Pega a cor predominante, a marca modelo, preenche o auto de infração de trânsito, destaca ele da segunda via, mediante, né, dá um recibo para ele e remove a bicicleta a depósito. Ele vai ter que resgatar a bicicleta dele lá no órgão executivo de trânsito. Então ficar esperto. Também cuidado com circular com bicicleta sem os equipamentos obrigatórios. Quais são os equipamentos obrigatórios para uma bicicleta, né? A campainha, no carro a gente chama de buzina, na bike a gente chama de campainha. Você tem que ter, na verdade, os refletores, né, dos pedais, aquele bombagem para o carro reflete, tipo um refletor cartaz de óptico, a sinalização dianteira, traseira e laterais. Você tem também, né, portar aí a nota fiscal da bicicleta, como se fosse um documento de identificação da bicicleta, ok? São equipamentos obrigatórios para a bicicleta. Retrovisor sem suporte lado esquerdo, viu? Também é obrigatório. Então, retrovisor sem suporte lado esquerdo, a campainha, os dispositivos de sinalização dianteiros, traseiros e laterais, e também nos pedais da bicicleta, além de você estar portando aí a nota fiscal da bicicleta para ficar em circulação, ok? A multa para o ciclista, ela é aplicada, é uma infração média, né? Não tem pontos na carteira porque não tem RENASC para colocar pontos na carteira, mas a bicicleta ela é removida a depósito para o pagamento da multa e para o resgate da bicicleta, ok? Pegaram a ideia? Acabamos agora de acrescentar aqui alguns artigos do CTB, né? Estávamos lá falando sobre o pedestre, no artigo 68, 69, 70, 71. Aqui agora acrescentamos aqui o artigo 59 e o artigo, na verdade, 255, que fala sobre a circulação de bicicletas. Valeu? Gente, se gostaram da dica, me segue aqui, clica no sininho, me segue nas redes sociais, tá? Procura lá no Insta, né? No Instagram, prof.moacir Santos, né? Moacir com Y Santos, né? E vocês vão me achar aí, me segue lá no Instagram. E vamos continuar aqui nas normas de circulação e conduta no próximo vídeo, quem sabe, né? Na próxima aula, no próximo vídeo. Valeu? Um abraço para vocês, fiquem na paz, fiquem com Deus. Até mais.